Olá, eu me chamo Rita e eu vou gravar a apresentação da entrega 2 da disciplina de Engenharia de Software. Bem, começando com um comentário sobre as alterações que foram feitas na versão da entrega 1, partindo da revisão do professor na defesa oral 1. As principais alterações feitas foram a adição de diagramas de refinamento que estavam sendo necessários para alguns diagramas de atividade de alguns casos de uso. São eles: avaliar a consequência da inserção do dígito e avaliar encerramento de partida. Além disso, foi necessário refazer o diagrama de visão geral de interação, porque estava faltando ciclos e os elementos de DOG. Também nos diagramas de classes foram necessários adicionar a multiplicidade das classes. Nos demais diagramas, foram necessários fazer alguns consertos de nomes que estavam incoerentes e comentários que estavam errados. Agora, partindo para a descrição dos diagramas do projeto, eu vou, ao longo dessa explicação, dar enfoque nos seguintes casos de uso: inserir dígito, enviar jogada e receber jogada, porque são esses os casos de uso principais que carregam a lógica do jogo. Os demais casos de uso também vão ser abordados, mas com menos detalhamentos. Começando então com a descrição dos casos de uso em diagramas de atividades. Começando com iniciar programa. Primeiro é feita uma instância dos elementos da interface. Em seguida, o tabuleiro é instanciado junto com os demais elementos do domínio do problema. A interface é atualizada e é solicitado o nome do jogador local. Então é criada uma instância do DOGActor e é informado o resultado da conexão. Agora, partindo para o iniciar partida. O iniciar partida é feita por uma solicitação do usuário local para iniciar a partida. Então é feito por um botão no menu. Como é feito por meio de uma solicitação do usuário, primeiro é preciso fazer uma verificação se já tem alguma partida em andamento. Se já tiver alguma partida em andamento, o programa notifica o usuário de que já existe uma partida em andamento. Caso não haja uma partida em andamento, é feita uma verificação se o tabuleiro está no estado inicial. Se não estiver no estado inicial, significa que o jogo terminou e o tabuleiro está completo. Então, o usuário é notificado de que ele precisa clicar em novo jogo para reiniciar o estado do tabuleiro. Caso o tabuleiro esteja no estado inicial, então é feita uma solicitação para o início de partida e a resposta é analisada. Se não houver nenhum problema, o jogo é iniciado e a interface é atualizada com o nome dos jogadores, tanto local quanto remoto. E a interface é habilitada no local do jogador inicial, seja ele o remoto ou o local. Então a interface é habilitada para que ele possa fazer sua jogada. Caso haja algum problema nessa solicitação para o início da partida, esse problema é notificado para o usuário. Indo então agora para o restaurar estado inicial. Restaurar estado inicial também é um caso de uso que é solicitado pelo usuário no menu para novo jogo. Então, caso essa solicitação seja feita pelo usuário,
o programa precisa verificar se já existe alguma partida em andamento, ou seja, tem alguma partida que o jogador já está jogando. Se já existe partida em andamento, então o usuário precisa ser notificado de que existe uma partida em andamento e ele precisa aguardar o fim dessa partida. Caso não exista uma partida em andamento, o jogo é modificado para estado inicial e o tabuleiro é reiniciado, ou seja, todas as casas ficam vazias. O placar também é reiniciado, contendo apenas o nome do jogador local e a pontuação zerada. Partindo então para o próximo caso de uso, que é inserir dígito. Esse é um caso de uso central na lógica do programa. E ele se refere ao ato do usuário colocar um dígito em alguma casa branca do tabuleiro. Inserir dígito. Primeiro, é verificado se o jogador que está tentando inserir o dígito em alguma casa branca está na vez dele, ou seja, ele está habilitado. Ele não estando habilitado, nada acontece. Se ele estiver habilitado, então precisa verificar se a casa branca que ele está tentando inserir um dígito, que é clicada, está ou não habilitada para modificação. Se não estiver habilitada para modificação, nada acontece. Se estiver habilitada para modificação, está habilitada para modificação significa que não tem nenhum dígito que já foi inserido em alguma jogada anterior nessa casa. Se ela estiver habilitada para modificação, ou seja, estiver vazia no momento, ou com possível modificação, é verificado se a outra casa já modificada nessa mesma jogada pelo jogador, ou seja, já está lá o tabuleiro, o jogador já escolheu nessa mesma jogada alguma outra casa para inserir o dígito. Se já tiver alguma casa que foi modificada nessa mesma jogada pelo jogador, os dados dessa casa antiga são excluídos e se não tiver nenhuma casa que já foi modificada, continua o segmento do caso de uso. Então, é verificado qual foi o lado que foi clicado o mouse. Se o jogador clicou com o lado direito do mouse, é inserido o dígito 1 em cor azul na casa que ele escolheu. Se for o lado esquerdo, é inserido o dígito 0 em cor azul na casa branca que ele escolheu com o clique. Agora, o enviar jogada. O enviar jogada é quando o jogador clica na interface no botão de enviar jogada para solicitar a conclusão daquela decisão dele do dígito que ele quer inserir. Com a solicitação do jogador por meio do botão de enviar jogada, é ativado o caso de uso enviar jogada. Primeiro é feito uma verificação se o jogador que está solicitando o enviar jogada está na vez dele. Se não estiver na vez do jogador, é notificado para o jogador que ele precisa aguardar a vez dele para realizar o lance. E se for a vez do jogador, é verificado se ele já inseriu algum dígito no tabuleiro, porque ele precisa escolher um dígito para poder enviar essa jogada. Se ele não escolheu nenhum dígito ainda, nenhum local para inserção de dígito no tabuleiro, é notificado que ele precisa inserir um dígito no tabuleiro. Se já tiver sido inserido, o local é modificado, modifica a cor do local em que ele inseriu o dígito. O dígito é trocado de azul para preto. Então, é desabilitada a modificação na casa com o dígito inserido. É avaliado então as consequências da inserção desse dígito. Esse avaliar consequências da inserção de dígito, ele tem um refinamento próprio que explica a lógica desse avaliar consequências.
Então, é desabilitada as ações do jogador local no tabuleiro, porque ele já decidiu a jogada dele. E é avaliado se a partida se encerra ou não. Esse avaliar encerramento de partida também é detalhado em um outro refinamento. Caso a partida tenha sido finalizada, é informado o nome do jogador vencedor da partida e a pontuação final dos jogadores. Caso a partida não tenha sido finalizada, é enviado a jogada, nada acontece. Nos dois casos, a jogada é enviada para o adversário remoto. Partindo para o próximo caso de uso, que é receber determinação de início da partida. Apenas citando que eu estou explicando os casos de uso na ordem que estão aparecendo aqui, mas na hora de explicar os diagramas de sequência, eu vou considerar a ordem da execução deles, com base no diagrama de visão geral de interação. Tá, então vamos lá, continuando a explicação dos diagramas de atividade dos casos de uso. Receber determinação de início de partida. Primeiro é recebido um sinal para iniciar a partida, depois é inicializado os jogadores e é atualizada a interface dos jogadores. Próximo caso de uso é receber jogada. No receber jogada, o jogador local vai receber uma jogada enviada do jogador remoto. Aqui. Então, o tabuleiro é atualizado com o dígito que foi inserido pela jogada do adversário. E então, é desabilitada a modificação da casa no dígito que recebeu o dígito do adversário. Então, é avaliada as consequências da inserção desse dígito no tabuleiro e é avaliado o encerramento da partida. Caso a partida tenha sido finalizada, o nome do vencedor e a pontuação final dos jogadores é notificado. Caso a partida não tenha sido finalizada, o jogador local é habilitado para ele poder realizar a jogada dele. E por fim, o derradeiro caso de uso é o receber notificação de abandono, que é caso algum dos jogadores local ou remoto abandone a partida. No caso, receber a notificação de abandono é caso o jogador remoto abandone a partida. E aí o local vai receber essa notificação. Coloca a partida como abandonada pelo oponente. Pega o estado do jogo e atualiza a interface do jogo. Agora, eu vou descrever o refinamento dos casos de uso nos diagramas de sequência, considerando a ordem de execução dos casos de uso que foi expressa no diagrama de visão geral de interação. Então, para poder descrever o refinamento dos casos de uso em diagrama de sequência, considerando a ordem de execução dos casos de uso expressas aqui no diagrama de visão geral de interação, e considerando que existe a perspectiva do jogador local e também de um jogador remoto que recebe uma solicitação de início de partida, eu vou considerar dois casos, dois cenários possíveis, para poder passar por todos os casos de uso e também considerando que é um programa cíclico, que contém ciclos e também perspectivas diferentes. Então, no primeiro cenário, vamos imaginar a perspectiva de um jogador local que solicita o início de partida e que
é o primeiro jogador também a realizar a primeira jogada. Primeiro de tudo, ele vai iniciar o programa. Então, o diagrama de sequência de iniciar programa. Primeiro, eu vou passar rápido por esse diagrama porque ele não faz parte da lógica específica do jogo. Primeiro, o programa é iniciado e são inicializadas as classes da interface. E são inicializadas as classes da interface e da lógica do jogo. Também é feita uma tentativa de conexão com o DOG-server. Próximo caso de uso é o iniciar partida. Ele tenta iniciar o programa e depois, dando certo iniciar programa, ele inicializa uma partida. Esse também eu vou passar rápido porque ele não faz parte da lógica específica do jogo. Então, primeiro é feito uma tentativa de obter o status do jogo. Então, com a solicitação de início da partida, é feita uma verificação se já existe uma partida em andamento. Se não houver uma partida em andamento, então é feita uma verificação se o tabuleiro está no estado inicial. Ele não estando em estado inicial, é necessário notificar que o início foi negado porque precisa reiniciar um novo jogo, tal como explicado no diagrama de atividade. Se o tabuleiro estiver no estado inicial, é feita uma solicitação para o início da partida e é analisada a resposta. Se houver algum problema nessa solicitação, é notificado esse problema. Se o início de partida for feito corretamente, é atualizada a interface com o nome dos jogadores e a interface é habilitada para o procedimento de lance. Então tá, considerando o cenário do jogador local, ter iniciado o programa, iniciado a partida, ter conectado corretamente com o DOG e ter iniciado a partida conectado corretamente com o DOG e tá na vez dele, ele sendo o primeiro jogador, então o que ele precisa fazer é inserir um dígito. Então vamos lá para o diagrama de sequência de inserir dígito, que faz parte da lógica central do jogo. Detalhando então o diagrama de atividades nesse diagrama de sequência, a interface vai receber a solicitação de um clique numa casa branca. Ela só vai receber o clique se for numa casa branca, senão ela não vai detectar esse clique. Então, o jogador, inserindo um dígito numa casa branca, a interface recebe a solicitação de clique na casa branca, contendo o lado do clique, sendo, se for direito, vai ser o inteiro 1, se for esquerdo, o inteiro 0. A linha e a coluna em que esse clique foi realizado na matriz do tabuleiro, da interface. Então, é verificado se o jogador, imaginando a interface recebendo uma solicitação de clique na casa branca, é verificado se o jogador que estava realizando esse clique está na vez dele. Então, é verificado na própria interface se a informação verificar a vez do jogador. Sendo a vez do jogador, é solicitado para a classe duelo binário, que é a classe principal da lógica do programa, inserir um dígito.
Com isso, inicia a função na classe duelo binário de inserção de dígito. A primeira coisa que a função faz é verificar se a casa que o jogador clicou está habilitada. Para fazer isso, para fazer essa verificação, ele precisa se comunicar com a classe tabuleiro, que é a classe que contém as informações do tabuleiro relacionado à lógica. A classe tabuleiro tem as informações de tabuleiro relacionadas à lógica. Então verifica se a casa está habilitada para mudança, ou seja, se a casa não tem nenhum dígito inserido em outra partida. E é retornado um booleano. Se a casa estiver habilitada, então é feita a solicitação para o tabuleiro inserir um dígito. É importante notar que o nome das funções se repete para manter melhor consistência e legibilidade do diagrama e do planejamento do código. Então vamos lá. A classe duelo binário se comunica com a classe tabuleiro. Essas comunicações também estão seguindo o diagrama de classes e as relações estabelecidas nele. Então, continuando a inserção do dígito. Pedindo para o tabuleiro inserir um dígito e passando as informações do dígito escolhido, da linha e da coluna que esse dígito vai ser inserido, a classe tabuleiro ela verifica se já existe alguma casa do tabuleiro que foi modificada pelo jogador nessa mesma jogada. Se já houver, essa casa vai estar, a posição dessa casa vai estar sendo gravada nessa casa em modificação. Se não for nulo, ou seja, já tiver alguma casa que for modificada pelo jogador nessa mesma jogada, então ele precisa limpar a casa branca e limpar a posição. Então, para poder limpar as informações da posição, a classe tabuleiro se comunica com a classe posição, porque a responsabilidade de modificar a posição é da classe posição. É da instância da posição que ele quer limpar. Então, essa classe limpar a posição é uma função simples que apaga os dados de dígito, cor e todos os dados dessa instância da classe posição presente na matriz tabuleiro. Em seguida, aqui nas funções do tabuleiro, ainda tem lá da função inserir dígito, ele atualiza a posição escolhida pelo jogador com o dígito e a cor azul de dígito, indicando que a jogada ainda não foi finalizada. Então, a cor do dígito vai ser inserida em azul. Novamente, a responsabilidade de atribuir um valor e a cor é da instância de dígito posição. Então, a classe tabuleiro se comunica com a instância posição na posição da matriz escolhida e modifica o dígito e a cor do dígito para azul. Em seguida, aqui na classe tabuleiro, é setada a casa em modificação. Então, a classe tabuleiro ela guarda a informação de que a casa em modificação está nessa posição, linha e coluna recebida. Acabou nessa função de inserir dígito, as responsabilidades da classe tabuleiro já foram cumpridas. Continuando aqui a função de inserir dígito da classe duelo binário, que é a classe principal que coordena a lógica do jogo. Se houver alguma casa que foi inserida anteriormente pelo jogador, ele vai receber essa casa antiga e essa é uma informação importante.
Bem, aí ele vai atualizar nos atributos de controle dele, dizendo que o dígito foi inserido pelo jogador. O jogador já tem algum dígito escolhido na interface. Na interface não, já tem algum dígito inserido no tabuleiro. E também é guardada a informação do dígito que ele inseriu, qual foi o dígito e também a posição desse dígito. Essas informações são guardadas para que a interface posteriormente, em outros casos de uso, possam solicitar essa informação. E aí, se a casa, voltando para a interface agora, a interface ela tem a responsabilidade de gerenciar tudo de atualização do que o jogador vai ver. Então ele precisa verificar se aqui dentro a lógica do jogo apagou alguma casa que tinha sido inserida anteriormente. E ele vai fazer essa verificação com o retorno da função casa antiga. Se ele não for nulo, significa que existia alguma casa que foi escolhida anteriormente pelo jogador e o jogador mudou de ideia e essa casa foi apagada aqui na função limpar casa branca. Então ele verifica se o retorno não for nulo, ele precisa atualizar a posição da casa antiga. Esse detalhamento desse algoritmo de atualizar a posição e também os algoritmos de atualização da interface, eles vão ser detalhados nos diagramas de algoritmo. Mas a interface ela não tem responsabilidade de saber a lógica do jogo. Então todos os dados das informações das casas ela precisa se comunicar com o duelo binário para saber. Eu não sei se ficou claro o que eu falei agora, e para deixar mais claro, eu vou explicar uma decisão de projeto que foi necessário fazer em relação à arquitetura aqui. A classe da interface ela tem comunicação apenas com a classe do duelo binário, que é a lógica do jogo. Ela não tem comunicação com o tabuleiro lógico e nem com o jogador. Então, para saber alguma informação também da posição, para saber uma informação sobre uma posição, ela precisa se comunicar com o duelo binário, que se comunica com o tabuleiro, que se comunica com a posição. Esse tabuleiro é um tabuleiro lógico, que contém as informações das casas. O tabuleiro aqui da interface é só uma sequência de labels que vão expressar as informações da lógica. Continuando para o próximo caso de uso da sequência, que é o enviar jogada. O jogador tendo inserido o dígito, ele vai precisar confirmar essa jogada enviando ela. Esse também é um caso de uso central para a lógica do programa, então eu vou explicar ele mais detalhadamente. Como eu disse, o enviar jogada, esse caso de uso, ele é solicitado pela interface, em que o jogador vai clicar no botão de enviar jogada. Então a interface vai receber a solicitação de enviar jogada. Então ela vai verificar se o jogador que está clicando na interface, que está clicando nela, é o jogador da vez. Se for o jogador da vez, ela vai continuar a funcionalidade de enviar jogada. Então, ela precisa fazer uma segunda verificação. Se o jogador já inseriu algum dígito nela. E para saber se o jogador já inseriu algum dígito nela, ela precisaria, então, ter informações do tabuleiro. Para isso, ela solicita a classe, então, duelo binário que coordena o tabuleiro e a lógica, e perguntando para ele se
o dígito foi inserido por meio da função getDígitoInserido do duelo binário. Se o dígito foi inserido, então ela pode solicitar a confirmação da jogada. É aqui em que a jogada escolhida pelo jogador vai ser confirmada e estabelecida como definitiva aqui nessas classes de lógica. Então, o duelo binário é ativado novamente para confirmar a jogada. E ele precisa confirmar essa jogada também no tabuleiro, então ele passa a responsabilidade para o tabuleiro confirmar a jogada. E então, o tabuleiro ele vai confirmando a jogada, muda a cor do dígito na posição escolhida pelo jogador, na jogada dele, que estava em azul, estava em azul no tabuleiro, ele modifica para preto. E desabilita essa casa para mudança. Então, essa casa não vai estar mais habilitada para mudança em próximas partidas, para evitar que jogadores em outras partidas modifiquem as jogadas dos outros anteriores. Depois de desabilitar a mudança, a informação de casa em modificação é resetada, porque não precisa mais guardar ela, não tem mais nenhuma casa em modificação. A jogada foi confirmada. Então, voltando, as responsabilidades do tabuleiro nesse momento já acabaram. Voltando então para a funcionalidade de confirmar a jogada do duelo binário. É feito então uma avaliação das consequências do dígito. E ele utiliza os dados da posição do dígito inserido, que estão guardados aqui dentro, como eu expliquei no caso de uso de inserir dígito. Então, ele avalia as consequências do dígito com as informações guardadas na posição do dígito inserido. Esse avaliar consequências do dígito, como é algo central também na lógica do programa, foi feito um diagrama de sequência desse avaliação das consequências do dígito, que eu vou explicar depois daqui. Continuando então, é setado o jogador da vez como jogador local. Não, no caso como jogador remoto, desculpe, porque o jogador está enviando a jogada. Então, o jogador remoto é que recebe a vez. E a partida é avaliada se a partida foi finalizada. Se o dígito que ele inseriu significa que é o último dígito do tabuleiro. Nesse caso, aqui na avaliação do fim de partida, os atributos de jogador e do estado de jogo são setados dentro dessa função. Também existe um diagrama de sequência desse avaliar fim de partida. Esse avaliar fim de partida está melhor detalhado no diagrama avaliar encerramento de partida. Bem, a função confirmar jogada, as responsabilidades do duelo binário já foram feitas. Então, volta para a interface para as responsabilidades dela, que são de atualizar o que é mostrado para o jogador. Então, o tabuleiro que é mostrado para o jogador é atualizado. O placar também é atualizado com as pontuações novas. É setado o jogador da vez com o jogador da vez. Para isso, ele precisa. Só um instante. É isso mesmo, é porque como não tem aqui nesse diagrama de sequências, não é feito a definição do valor de variáveis, eu me confundi, mas é isso mesmo. O jogador da vez ele é trocado. Antes estava como local, só que como está sendo enviada a jogada, é colocado como remoto. Observe que tanto na interface quanto no duelo binário tem essa informação de quem é o jogador da vez, para facilitar as verificações internas das classes.
Então, é perguntado para o duelo binário qual que é o estado atual do jogo, porque como ele coordena a lógica, ele quem deve saber. Se o estado do jogo for partida finalizada, então é setado localmente aqui na interface o estado do jogo com partida finalizada. Ele pergunta para o duelo binário, que é o da lógica, qual que é o estado do jogo, para saber se ele pode colocar na interface o estado do jogo partida finalizada. Tendo o estado partida finalizada, ele então coloca o valor do atributo vencedor da interface, perguntando para a classe responsável pela lógica quem que foi o vencedor. Então ele notifica para o usuário o vencedor. E também, caso o estado do jogo não seja partida finalizada, ou seja, caso o usuário binário diga não, o jogo não terminou, então é atualizado a informação, porque na interface tem um quadro em que informa de quem é a vez do jogador. E esse quadro da interface é então atualizado. E aí agora, para finalizar o envio da jogada, ele pergunta para o duelo binário quais são os dados da jogada que ele tem que enviar. E ele solicita então que o dog envie a jogada, porque aqui no diagrama de classes é a interface quem tem conexão com o dog. Então, aqui no enviar jogada, ele primeiro pede os dados para a classe responsável pela lógica, os dados da jogada, e então ele se comunica com o dog Hector para enviar a jogada. A jogada, as informações da jogada que são enviadas é apenas qual que foi o dígito inserido e onde que ele foi inserido. Aí aqui é o correspondente ao o que acontece se o dígito não foi inserido. Se o dígito não foi inserido, então a interface notifica o jogador de que ele precisa inserir o dígito. E aqui embaixo é o que acontece se o jogador não tiver na vez dele na hora que ele pede para enviar a jogada. Ele é notificado que o jogador precisa aguardar a vez dele para realizar um lance. Tá. Então, continuando a sequência dos casos de uso pelo diagrama geral de execução, então, depois que um jogador envia a jogada dele, ele espera o jogador remoto fazer a jogada dele e aí ele vai receber uma jogada. Então, próximo caso de uso é receber jogada. E esse também é um caso de uso central da lógica do programa, porque ele também acontece nele verificações dentro da lógica do programa. Então tá, ele recebe a jogada pelo dog Hector. E o dog Hector, ele se comunica com a interface. Então a interface recebe uma jogada. Só que a interface não realiza nenhuma análise com relação à lógica dessa jogada recebida. Então ele coloca para o duelo binário receber a função também receber jogada, passando as informações de dígito escolhido, linha e coluna. E aí o duelo binário, a classe duelo binário, ele pede para inserir o dígito recebido no tabuleiro, que o tabuleiro cuida das inserções e das informações relacionadas às posições. O tabuleiro, então, atualiza a posição branca do dígito recebido e fala para a posição do dígito recebido desabilitar para mudança, porque é uma jogada recebida. Então,
Depois, voltando aqui para o duelo binário, ele avalia as consequências do dígito e avalia o fim da partida. Terminando a execução das responsabilidades do duelo binário, aqui na função da interface, a interface atualiza o tabuleiro mostrado para o jogador e atualiza o placar com a pontuação nova. Então, para saber qual que foi o estado do jogo que foi determinado aqui no avaliar fim da partida, ele pergunta para o duelo binário qual que é o estado do jogo. Se o estado do jogo for partida encerrada, então ele coloca o estado do jogo como partida encerrada. A informação da interface sobre o estado do jogo é atualizada com o estado partida encerrada, partida finalizada, e o vencedor, a informação de quem foi o vencedor que é presente nos atributos da interface é setado, perguntando para o duelo binário quem foi o vencedor. Eu fiz uma pequena atualização aqui, que faltava informar que o tipo do jogador é jogador da vez, é um enum, em que mostra se o jogador que venceu é o local ou o remoto, para a interface poder pegar as informações para mostrar aqui do jogador. Então ele notifica o jogador. Caso o estado do jogo não seja partida encerrada, então é setado de que o jogador da vez é o jogador local, porque ele acabou de receber uma jogada, então agora está na vez dele. Ele pede para o duelo binário também atualizar essa informação de que o jogador da vez é o local, e ele então atualiza nele próprio que o jogador da vez é o local. E é informado para o usuário de que está na vez dele. E assim se encerra a explicação mais detalhada do receber jogada. Imaginando então agora um segundo cenário para que eu possa passar por todos os casos de uso seguindo uma sequência de acontecimentos, vamos imaginar a perspectiva de um jogador remoto que recebe uma jogada. Eu vou voltar aqui para o diagrama de visão geral de interação para poder falar o cenário. Ele recebe um jogador remoto que recebe uma jogada e depois de um tempo ele recebe uma notificação de abandono. Bem, primeiro começa com iniciar o programa, que já foi explicado. Depois, receber determinação de início de partida. Então, o dog-actor vai receber a solicitação de início de partida e ele inicializa os jogadores e atualiza a interface. Depois de iniciar uma determinação de início de partida, imaginando que o jogador remoto ele vai receber uma jogada do outro jogador. Esse receber jogada já foi explicado. Então, ele vai, depois de receber uma jogada, ele pode fazer a jogada dele, que é inserir o dígito. A inserção de dígito já foi explicada também nesse vídeo. Então, imaginando tá lá, tá acontecendo a partida. Aí ele vai receber uma notificação de abandono. Ele então coloca a partida como abandonada pelo oponente. Ele pega o estado, ele pergunta o estado do jogo e atualiza a interface do jogo. No caso, quando eu falo pegar o estado do jogo, significa que ele está setando o estado do jogo como abandonado. Aqui, como eu tinha explicado, quando eu mostrei o diagrama de classes, aqui estava errado. A interface não pode se comunicar com o tabuleiro. Aqui precisa ser a classe duelo binário. Então, com a partida abandonada,
A única coisa que o jogador que receber essa notificação de abandono pode fazer é tentar restaurar o estado inicial, pedir para começar um novo jogo. Esse novo jogo já foi explicado. Eu vou mostrar agora o diagrama de sequência dos dois refinamentos que foram precisos fazer, que é avaliar as consequências da exceção de um dígito e avaliar o encerramento de uma partida. Porque esses refinamentos eles se referem também à lógica do jogo. Então vamos lá, começando pelas consequências da inserção de dígito. Quem pode avaliar as consequências da inserção de dígito é a classe responsável pela lógica do jogo, que é o duelo binário. Então, quem vai avaliar as consequências da inserção de dígito é a classe duelo binário, contendo as informações de que dígito foi esse que foi inserido, onde que ele foi inserido. Então, a linha e a coluna em que ele foi inserido. Com isso, o duelo binário ele precisa saber, apenas relembrando o que acontece quando um dígito é inserido. Eu vou mostrar a interface aqui rapidinho. Se está na vez do jogador e a jogada dele completa a derradeira casa necessária para completar as 4 casas em volta de uma casa preta, por exemplo, o jogador insere o dígito 0 aqui, então o que acontece é que, a vez do jogador que enviou essa jogada, a cor desse jogador vai aparecer nessa casa preta e o decimal correspondente ao número binário formado pelas 4 casas brancas ao redor dessa casa preta é inserido aqui. Então, na hora que ele pedir para enviar a jogada, analisar a consequência e saber que cor, se em algum momento as 4 casas foram preenchidas, se foi preenchida, qual que é o decimal que precisa ser preenchido e qual que é a cor que precisa ser preenchida, e também se mudou a pontuação de algum jogador. Então, voltando lá para os diagramas, ele precisa pegar quais são as casas pretas atreladas àquela casa branca que ele inseriu. Então, no caso, para cada casa branca, existem 4 casas pretas relacionadas a ela. Para cada casa preta, nessa lista de casas pretas, ele precisa examinar se as casas brancas ao redor dessa casa preta foram preenchidas. Porque, por exemplo, aqui, essa casa branca, que está atrelada a essas 2 casas pretas aqui, se esse dígito fosse o único faltando para preencher essas 2 daqui, esses 2 grupos de 4 teriam 2 casas brancas, 2 casas pretas atreladas a essa casa branca, e a inserção desse dígito geraria consequências em mais de um grupo de casas pretas brancas. Então, ele verifica para cada casa preta se o grupo de casas brancas atreladas a ele foi completo. Para fazer essa verificação, ele não pode fazer na classe duelo binário. Ele precisa passar a responsabilidade disso é do tabuleiro. Então, ele pergunta se o grupo de casas brancas foi completo. E então, se o grupo foi completo, ele precisa calcular qual que é o decimal. Esse cálculo ele necessita de informações do tabuleiro, porque o tabuleiro que sabe as informações das posições. E então, também ele precisa saber qual que é a cor do jogador da vez. Quem sabe a cor do jogador da vez é o duelo binário, ele mesmo. E para que ele pode se conectar com o jogador da vez, já que ele tem informação dos 2 jogadores, para perguntar qual que é a cor dele.
Então, depois de saber a cor dele, ele insere no tabuleiro o decimal correspondente, que o tabuleiro atualiza a posição se atualiza. E aí, então, tem nesse caminho a passagem das informações de que a posição é atualizada com o decimal e a cor correspondente ao jogador. Depois disso, é atualizado os pontos. Esse calcular pontos, como é um loop, ele vai atualizando a variável de pontuação final em cada iteração que ele gerar alguma mudança. Aqui foi colocado de que todos esses algoritmos, esse daqui se refere a achar casas pretas. Esses algoritmos, eles vão ser refinados em diagramas de algoritmos. Não cabia aqui colocar o refinamento desse algoritmo, mas ele vai ser explicado depois. Tanto o de achar casas pretas, quanto examinar casas brancas, quanto calcular o decimal e quanto calcular os pontos, porque são algoritmos específicos de uma lógica de jogo. Bem, continuando, por fim, para cada casa preta é atualizado a pontuação da vez do jogador. E para atualizar a pontuação, ele precisa se conectar com o jogador, que o jogador pode se atualizar a sua informação de pontuação. Por fim, o derradeiro diagrama de sequência relacionado especificamente com a lógica de jogo é o avaliar encerramento de partida. Esse é mais curto. Bem, para avaliar o encerramento de partida, é a classe duelo binário que pode fazer isso, porque ela é a classe relacionada à lógica do jogo. Então, ela recebe solicitação de avaliar o encerramento de partida. Para saber se a partida foi finalizada, uma partida acaba quando o tabuleiro estiver completo. Para saber se o tabuleiro está completo, ele se comunica com o tabuleiro. E o tabuleiro verifica se ele está completo. Essa lógica daqui de verificação também vai ser melhor explicitada em um diagrama de algoritmo. Se o tabuleiro for completo, então ele atualiza o estado. Ele atualiza o estado da lógica com partida finalizada. E atualiza a informação da classe de lógica com de quem foi o jogador, o vencedor. Esse set vencedor também vai ser melhor explicitado depois, mas eu coloquei aqui um detalhamento de que ganha quem tiver a pontuação igual a 1. Se nenhum dos jogadores tiver a pontuação igual a 1, então ganha aquele que tiver maior pontuação. Então a informação do jogador, do atributo jogador, é setada. E para fazer isso, ele precisa se conectar com o jogador local e com o jogador remoto. No caso, a instância da classe do jogador remoto e do jogador local representantes, né? Não tem conexão com o dog aqui. Essas duas classes já estão instanciadas localmente. E aí ele pega essa informação da pontuação para saber quem foi o vencedor. Então, essa é a apresentação geral com todos os quesitos solicitados pelo professor da entrega 2. Eu vou apenas dar mais um detalhamento aqui do diagrama de classes, em que foi solicitado colocar as quantidades. Porém, como a interface ainda vai ser, a implementação do jogo ainda vai ser melhor detalhada nas próximas entregas, esses números de quantidade, principalmente aqueles atrelados à interface, podem modificar. Foi colocado aqui o número mínimo necessário
de instância dessas classes para que seja implementado o jogo. Então, labels, fotos e frames podem mudar. Também não foi colocada a quantidade de enums, porque o enum ele não é um objeto a ser instanciado, ele é uma enumeração. E ele está presente, ele se conecta tanto quanto na interface quanto do elo binário, tanto o jogador da vez quanto o estado do jogo. Essa foi a apresentação da entrega 2 da disciplina de Engenharia de Software. Muito grata pela atenção.